Amados, graça e paz vos seja multiplicada por Cristo Jesus. Amém. Satisfação para minha alma poder retornar esta noite para mais um momento de adoração ao nome do Senhor e magnificar a Ele por tudo quanto tem feito por nós. Feliz aqui em rever meus amigos, conhecer o Lincoln. Fez uma propaganda grande de você aqui, então a gente vem saborear. Estou feliz pelo que Deus tem feito e também por tudo ainda que vai fazer entre nós nesta noite. É uma alegria dupla. Vocês não imaginam, apesar de tanto tempo falando em tantos lugares, mas a gente sempre tem essa alegria dupla. Uma no coração por saber que Deus está presente entre nós, e outra nas pernas porque a responsabilidade é muito grande. Mas em tudo nós louvamos e bendizemos o nome de Jesus. Pois bem, ontem nós começamos aqui uma pequena fala a respeito deste avivamento que nós, na verdade, temos como uma âncora na nossa vida para dias melhores. E eu sei que vocês estavam atentos. Aliás, é um negócio que eu sempre admiro, a maneira como nós, às vezes, prestamos atenção naquilo que Deus nos fala. E deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. E eu sei que vocês ficaram assim, obviamente não olharam para a beleza, porque não tem jeito, né? Eu disse que a natureza não me ajudou. Sempre digo isso. Já viram que eu não cresci, né? Não cresci. Meus cabelos são como os montes de Sião que não se abalam, são firmes para sempre. Então a natureza não foi assim muito cordial comigo, não é? Mas pelo menos a atenção naquilo que foi dito da palavra, vocês se ativeram. Isso me deixa feliz. Eu tenho aqui duas coisas importantes a lembrá-los. Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos a falar ontem. Nós nos baseamos em um texto, na verdade. Eu não sei se alguém se lembra aqui. Quem é que se lembra qual foi o texto que nós lemos como base? Levante a mão aí e diga para mim. Quem é que vai? Ninguém? Não, levanta a mão assim, lá atrás. Fica em pé. Você mesmo, diz para mim. Não. É assim, Abacuque. A oração cantada de Abacuque. Muito bem, interessante. Agora, depois nós tivemos como base um texto que ela já acabou de dizer lá, que foi 1 Reis. Eu gostaria de saber agora quem é que poderia me dizer quais foram os dois tópicos que nós abordamos no dia de ontem. E agora? Quem lembra? Quem se arrisca? Tá valendo um CD do Lincoln. Quem? O primeiro. Quando é que nós precisamos de avivamento? Qual foi o primeiro tópico? Não disse que a natureza não me ajudou? Vocês não prestaram atenção nem em mim. Quando nos afastamos da palavra ou dos mandamentos do Senhor. E o segundo? Quem falou? Não, aqui, acertou aqui. Quem foi? Fique em pé, querida. Deixa eu ver sua carinha aqui. Você? Quando há divisão no coração daquilo que é sagrado e profano. Me dá um negocinho desse aí. Eu vou dar uma lembrança porque ela acertou pelo menos a segunda divisão. Vem cá. Eu vou te dar um livro que diz O Poder da Palavra.
Isso aqui vai te trazer, ela merece uma salva de palmas, pelo menos. Deus te abençoe, viu? Não deixa o coração ficar dividido, sempre para Jesus. Pastor, eu sabia os 2 pontos, não tem outro presente. No final, eu vou fazer outra pergunta. Tá certo. Hoje, então, nós vamos abordar outros 2 pontos. Ainda voltando para o texto de Abacuque, que a oração cantada de um homem que conviveu com algumas coisas muito interessantes, quando ele disse, nos seus dias, por causa das desavenças que estavam acontecendo no meio do povo de Israel, e se sentiu compungido com aquilo, ele então clama, cantando: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E nós abordamos então de que ele fez esta oração no momento em que ele se sentia desgostoso até com aquelas situações que estavam ao seu redor, mesmo porque ele sabia o Deus que estava servindo. E como base para os tópicos que nós abordamos, levamos o nosso pensamento lá para o livro de Reis, no capítulo 18, e falamos então de 2 coisas que nós não devemos fazer: nunca nos afastar dos mandamentos do Senhor e dividir o coração. Ou seja, abordamos o fato de adorar a Deus e adorar a Baal não cabe para aqueles que de fato querem Deus. Como terceiro tópico, baseado ainda no livro do 1º Reis, só que agora no capítulo 19, o verso de número 10, o versículo 10, o texto diz o seguinte: ele respondeu, Elias, dizendo: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Dentro dessa ação de vida de Elias, ele deixa aqui uma lição das mais interessantes para aquele povo que já havia cometido 2 ações que obviamente deixaria Deus distante do coração deles, principalmente porque estavam dividindo a adoração que eles tinham nos lábios com Baal. E Baal, sendo um Deus morto, jamais poderia dar resposta àquilo que eles estavam fazendo. E isso aqui me chamou a atenção, porque um dos fatores que nos faz afastar de Deus é exatamente porque Deus não se afasta de nós. A Bíblia diz que Deus permanece no seu lugar. Ele é imutável, Ele não muda. Nós é que mudamos. Então, uma das coisas que me chamou a atenção na vida deste povo aqui é que eles deixaram, o texto foi bem claro aqui na fala de Elias, de que eles deixaram a aliança que tinham com o Senhor. A aliança é o mesmo que pacto. E este pacto que eles fizeram, quebraram no momento em que aceitaram a proposta de Jezabel para ir ao Monte Carmelo adorar Baal, porque Baal estava dando trigo segundo a doutrina de Jezabel. Baal estava dando a azeitona para fazer o azeite. Baal estava dando a uva para fazer o vinho. E se nós olharmos essas 3 coisas, há um significado, porque o trigo é o símbolo do alimento, que nós poderíamos aqui simbolizar esta noite como a palavra, o alimento que nós nos mantemos espiritualmente. A azeitona que dá o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, e a uva, porque vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Essas 3 coisas compunham a vida daqueles homens. E por eles agora devotarem aquela atitude de louvor e de adoração a Baal, quebraram o pacto que tinham com Deus.
E o perigo está aqui. O perigo está exatamente quando as nossas vidas detonam aquilo que de melhor nós temos, quando temos como primazia o pacto de Deus na nossa vida, aquilo que um dia prometemos a fazer e cumprir, e de repente nós deixamos de lado tudo aquilo e passamos a manter no nosso cotidiano coisas que não agradam mais ao Senhor. Eu vi nessa canção que o Lincoln acabou de nos oferecer, pela unção do Espírito Santo, uma das coisas mais interessantes. Todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Veja que quando Jezabel conseguiu burlar a cabeça daqueles homens, e eles começaram a adorar ao Senhor Todo-Poderoso e também a Baal, eles agora estavam, de certa forma, tolhindo ou cortando, abdicando das coisas mais interessantes que podiam ter na vida. Porque viver a dependência de Deus é também ter a garantia de que o dia de amanhã será diferente. Porque com Deus tudo é diferente. Ontem, quando eu cheguei em casa já tarde, e eu me alegrei tanto com o meu próprio testemunho que dei aqui ontem à noite, que liguei para minha mãe para dizer que contei mais uma vez, porque eu tenho um compromisso que toda a igreja que eu for pela primeira vez, eu conto esse testemunho da minha vida. E ela chorou do outro lado do telefone, dizendo, e palavras de uma senhora de 80 anos de idade para um senhor já de 51, e ela me disse: menino. Porque ela sempre me chamou assim, que o dia que ela me chama pelo nome, eu sei que é bronca. Ela disse: menino, só tem uma coisa para lhe dizer, para você dormir em paz esta noite. Mantenha o teu compromisso com Deus, e Ele vai continuar ajudando a tua vida. Então nós sabemos que somos falíveis, falhos, humanos, tendenciosos ao pecado. Mas quando nós mantemos o pacto que temos com Deus, nós temos a garantia que, independente de qualquer tormenta, Deus estará conosco. E há uma garantia do Espírito de Deus na nossa vida. E isso nós vemos intrínseco na Bíblia, quando diz: não te deixarei, nem te desampararei. E o salmista escreve já no fim dos seus dias, que ele nunca viu um justo mendigar o pão, ele nunca viu ninguém desamparado, porque o Senhor cuida, mas cuida daquele que mantém o seu pacto com Ele. Isso é muito importante. Me vem à mente o fato daquela parábola, que parábola é uma história criada para ilustrar uma verdade. Lá na galeria dos achados e perdidos da Bíblia, lá no capítulo 15 do livro, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, está lá inserido a galeria dos achados e perdidos. Fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Aquele rapaz tinha um compromisso com seu pai, que era de vivenciar o dia a dia dentro da sua casa, naquela fazenda, usufruindo das melhores coisas. Tinha compactuado as ações em família, e aquilo fazia parte do seu dia a dia. É notório isso dentro do contexto do nosso viver, quando vivemos aqui em família, porque hoje nós temos que denotar isso como a verdade do nosso ser. Nós temos que ter comunhão, sim, mas acima de tudo nós temos que ter unidade. A comunhão difere de unidade. A unidade é, na verdade, todos sendo apenas um. Isso eles viviam dentro daquele lugar. Até que naquele dia aquele jovem resolve quebrar o pacto que tinha com seu pai.
ele pede a sua parte, o pai cede porque quis ceder, ele sai e, segundo as Escrituras, torra tudo, acaba com tudo que lhe foi dado, a ponto de chegar numa situação vexatória, a ter que mendigar, pedir ou desejar comer as alfarrobas, que é uma planta que era dada apenas para os porcos comerem. Era comida de porco. Alguns dizem que foi lavagem. Não era lavagem não, porque se tratava muito bem os porcos. Na verdade, os porcos estavam sendo tratados melhor do que aquele rapaz que havia quebrado o pacto com seu pai. Quebrar a aliança com Deus é um dos maiores perigos. E não há nesta terra, meus queridos, a necessidade de um grande avivamento, a não ser para aquele que perdeu a aliança com o Senhor. Quiçá esta noite, se pelo menos uma pessoa entender que precisa reatar com Deus a sua aliança, haverá um grande milagre nessa terra. E eu tenho certeza disso, que Deus está abrindo portas esta noite, aonde não tem portas, para poder abençoar a tua vida. Pensa que situação. Um rapaz que tinha tudo, era patrão, mandava, ele comandava. Chegar agora numa situação de desejar comer o que ele servia para os porcos. Mas um dia ele, segundo as Escrituras, caiu em si, quando via aquela situação vexatória, tendo que servir a animais que pelo judeu é repudiado. Judeu não come porco. Era, sem sombra de dúvidas, uma afronta para o seu próprio coração, mas ele acreditava que se ele voltasse a viver uma vida com os seus, seria bem diferente até mesmo do tempo em que ele vivia. E crer no avivamento, e eu disse ontem que a palavra avivar significa reanimar-se, tornar-se ativo, é poder entender que voltar à origem das coisas é tudo que o homem precisa para ver Deus trabalhar. Há um texto na Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, que diz: converte-nos, Senhor, e nos converteremos. A palavra converter significa retornar. Retornar é voltar ao ponto, e geralmente só retorna quem perdeu o caminho. É ir ao ponto de origem. E aquele rapaz então para por um momento e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha uma aliança com meu pai, eu tinha de tudo, eu usufruía do bom e do melhor, e agora estou servindo porcos. Mas ele toma uma atitude, e o primeiro passo para o grande avivamento é a atitude de se levantar da onde você está caído. E ele disse: levantar-me-ei, eu vou ter com meu pai, eu vou rasgar o coração para ele dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me faz pelo menos como um dos teus empregados. Eu não quero outra coisa, só quero ter a paz de estar num lugar onde eu me sinta bem. E o Espírito de Deus, que conhece os nossos corações, porque eu falo a pessoas aqui que na verdade são casadas, são filhos, aqui tem marido, mulher, pai, mãe, filhos, mas ninguém conhece você melhor do que Deus. Por mais confidente que você seja do marido, você nunca vai conhecê-lo por inteiro. E por mais achegado que você seja do seu filho, você nunca vai conhecê-lo por inteiro. Sempre há uma reserva que ele guarda lá dentro de si, que não abre a ninguém, e quem conhece é só ele. E ele está aqui esta noite. Quem já orou aqui dizendo: sonda a minha vida, Senhor? Vocês são corajosos.
Parabéns. Eu vou dizer porque vocês são corajosos. Porque a palavra sonda-me no grego significa coloque-me do avesso. Põe-me do avesso. E eu me lembro quando eu estava fazendo uma das faculdades que cursei, que nós fomos num laboratório onde tinha um defunto, bonitinho até, e cortaram assim a barriga toda, tiraram como se tirasse uma tampa, e nós começamos a ver por dentro os órgãos de uma pessoa. E eu quero dizer, se você nunca viu, tem uma notícia aqui muito interessante. Nós por dentro somos horríveis. É horrível, Lincoln. E eu ainda mexi lá dentro, porque tinha que mexer, né, para a gente achar ali os pontos nervosos do corpo humano, porque nós estávamos estudando o corpo humano na área da sociologia. E quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido como nós somos por dentro. É horrível. Às vezes você olha uma moça assim, linda de morrer, não é? O rapaz fica agitado, diz, lá em casa. Vai ver por dentro depois. É horrível. Então quando você diz, sonda-me, ó Deus, você está dizendo, me põe do avesso, mostra tudo que está dentro de mim. Isso no sentido espiritual da nossa vida é um desafio e muita coragem, porque às vezes nós reservamos coisas que ninguém sabe. Se Deus pôr do avesso, ai. E aí então há um remédio esta noite, algo glorioso que pode fazer isto ser diferente, é buscar o avivamento do Espírito de Deus na vida, é estar animado, disposto, pronto. Esta aliança com Deus nos faz diferente. Aquele rapaz volta maltrapilho, vestido rasgado, já não tinha mais um calçado, e o pai todos os dias ia à varanda da casa para olhar no caminho, porque ele tinha certeza de uma coisa: o meu filho um dia vai voltar. E eu provo isso para vocês na Bíblia. Lá no capítulo 15, mais um pouquinho na frente, nós vamos ver que está escrito que o pai deu festa, não matou um novilho lá, não matou um animalzinho para fazer um churrasco. Então o novilho só era reservado para festa. No dia que aquele rapaz saiu de casa, o pai disse, separe isso aqui. A história diz isso, não está lá na Bíblia, mas na história do judeu está, separe isso aqui, porque meu filho vai voltar e eu vou fazer festa. Eu tenho uma notícia alvissareira esta noite. Alvissareira. Vai ter festa aqui hoje. Vai ter festa. Não, pastor, mas eu estou na igreja, eu nunca saí da igreja. Amém, eu sei. Mas às vezes não é o corpo físico presente que quer dizer alguma coisa. É a aliança que eu tenho com Deus que me faz, na verdade, ser o que eu sou. E se esta aliança não existe em você, hoje vai ter festa, porque Deus quer fazer aliança conosco neste lugar. Oh, irmãos, como é bom servir a Deus. O pai ficava olhando todos os dias, quando ele volta, quando ele vem. Isso me chamou a atenção, que o pai conhece o andar do filho. Às vezes o filho estava todo diferente, maltrapilho, mas ele sabia a maneira como ele andava. Ainda era a mesma coisa, algumas coisas na nossa vida que não muda, é a marca que Deus colocou no nosso viver. E quando aquele rapaz vem distante, o pai reconhece, ele de repente pulsa mais forte o coração, até que aquele rapaz, com praticamente nada, aproxima-se da cancela ou do portão da fazenda e caminha adentro, vem chegando mais próximo, e o coração daquele velho pai bateu forte quando ele reconhece o filho e corre ao encontro. Você não vai ler na Bíblia, lá nesta passagem, que foi o filho que correu ao encontro do pai, foi o pai que correu ao encontro do filho, para dar uma marca a ele. O pai queria fazer um novo pacto com o filho aquele dia. Eu tenho algo glorioso no meu coração, porque o Espírito de Deus fala comigo esta noite, é que antes que você chegasse aqui,
Deus já tinha marcado este momento para cravar nos anais de sua glória um novo pacto com você. Eu digo sem medo de errar, haverá um renovo do Espírito de Deus na tua vida. Uma palavra profética que Deus coloca no meu coração neste momento: você não vai embora daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Quer que eu repita? Você não vai embora daqui esta noite do mesmo jeito que entrou. Deus vai marcar história na nossa vida esta noite mais uma vez. O pai corre, abraça aquele filho mal cheiroso, maltrapilho, horrível. Mas a Bíblia diz que o pai abraça e beija, porque isso fazia parte, até hoje faz parte do dia a dia do judeu. O judeu, onde ele encontra alguém, ele tem que dar o ósculo santo. Tem pessoas que ignoram isso, mas diz que uma mesa, para ser mesa, tem que ter pelo menos 3 pernas. E eu encontro pelo menos 6 referências bíblicas a respeito do ósculo santo. Mas hoje em dia a malícia no nosso Brasil é tão horrível que às vezes se torna um perigo. Mas eu tenho viajado por algumas nações aí, e há casos até atípicos, né? Eu não sei se alguém aqui tem chamada para missão, fazer missão em outro país. Tem? Ninguém. Mas vai que um homem aqui, por exemplo, o Leandro é meu aluno, e ele assim, é uma pessoa muito aplicada, admiro muito até. Esses dias eu coloquei ele numa gelada lá, que nós estávamos dando aula de homilética, e eu estava, acho que era sermão textual, né? Estava falando sobre sermão textual, e passei um tema, era temático? Passei um tema lá e fiz ele se virar e chamei ele na frente da sala lá para falar o sermão dele. E não é que saiu uma coisa bonita, saiu tão bonito que eu copiei o sermão. Mas suponhamos que o Leandro tem uma chamada para ir para a Rússia, ser missionário na Rússia. E lá é diferente, né? Aqui a gente tem esse calor humano e chega assim. Vem cá, Leandro, só para eu demonstrar um negócio. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer igual o russo. E nós temos a mania de apertar a mão, às vezes dar um abraço. Isso faz parte do brasileiro, né? Lá na Rússia, ele tem que dar um selinho no cara bigodudo, cheio de vodka. Mas é costume de lá. Assim como o judeu dá o ósculo santo. Então, dentro desse contexto, o pai abraça o filho e beija de uma maneira assim que expressava as coisas mais interessantes. E traz o filho para dentro de casa. Colocou ele aonde? Dentro de casa. E disse: trazei um vestido novo. Primeiro passo do grande avivamento na vida de uma pessoa. Novas vestimentas. Isso fala de revestimento de Deus na vida. É Deus trocando as coisas velhas por coisas novas. E lá no livro de Levítico há uma palavra que eu quero determinar como bênção para a tua vida. Tira o que é velho do celeiro, porque a colheita vai ser grande a partir de hoje. Deus vai tomar a sua vida de uma forma gloriosa. Há um mistério de Deus acontecendo aqui. Eu ministro sobre a tua vida o milagre de Deus na tua família, nos teus negócios. Deus está fazendo coisas que você não imagina. Bem, obviamente aquele menino foi tomar um banho, o rapaz foi tomar um banho, quando volta tem um vestido novo. Ninguém tinha usado. Deus tem coisas novas para você esta noite. Olha o que é reviver o pacto. Segunda coisa, o pai disse: dá uma sandália nova para ele. Por quê? Ele era filho. Só andava descalço quem era escravo. Quem é filho não é escravo. Então o pai disse: dá uma sandália para ele, porque filho anda calçado. Os escravos da fazenda andavam descalço. Isso faz a diferença. E eu quero lhe dizer que hoje Deus muda esse estágio na tua vida. E a terceira coisa que o pai fez isso: dá o anel. Pegou o anel e colocou no dedo do rapaz. Sabe o que significa o anel? O pai estava dizendo ali: você tem parte na minha herança. Ora, mas ele não já tinha recebido a herança? Ele não gastou tudo? Ele não acabou com tudo? Ele não desfez de tudo? Mas pai é pai.
E pai que ama o filho faz pacto com o filho. O que o pai fez? Diz: toma um anel, você vai voltar a ter parte de tudo o que eu tenho. Oh, isso vale a maior expressão de glória e de adoração a Deus esta noite, porque Deus vai devolver tudo que você perdeu e vai fazer um novo pacto com a sua vida neste lugar. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus está sendo louvado na atitude da vida daqueles que o amam. Bendito é o nome do Senhor. Deixa este pacto acontecer no seu viver. Veja que ontem, quando eu contei aquele testemunho por causa da oração da minha mãe, e aquilo foi algo glorioso, depois eu vi a minha mãe chorando, e ela já não chorava mais por mim, por estar fora da igreja, mas ela chorava arrumando a minha mala, dobrando as roupas, e a lágrima às vezes pingava na roupa dentro da mala, quando ela dizia: Jesus, use o meu filho por onde ele passar. E ali eu vi várias vezes Deus norteando a minha vida de coisas diferentes, porque um dia eu fiz um pacto de ser diferente com Ele. Hoje Deus está trabalhando no nosso coração aqui. Quem quebrou a aliança com o Senhor, o pacto com o Senhor, essa noite tem a grande chance de ser renovado no Espírito, porque Deus está querendo avivar a nossa vida neste lugar. Isso é muito importante. Eu não quero ser prolixo, eu vou correr um pouquinho aqui no meu assunto, mas eu poderia discorrer outros inúmeros exemplos da Bíblia a respeito desta aliança. Certo é que Deus está fazendo por nós uma nova aliança. Segunda coisa, ou quarto ponto que nós abordamos: quando é que nós precisamos de avivamento? Nós precisamos de avivamento quando o altar do Senhor é derrubado. Lá no passado, na vida de Elias, vocês vão notar que o altar dos Baalins estava destroçado. O altar hoje é símbolo da nossa vida, a vida. O corpo é o templo do Espírito Santo e o altar é a nossa vida. Então, aquele altar que os Baalins clamaram aproximadamente durante 6 horas, estavam ali 850 homens. Vocês são muito bem ensinados aqui pelo pastor Ezequiel. Tinham 400 profetas de Baal e 450 ou não? Deixa eu confundir vocês, vai. Mas nem assim. Eram 400 profetas de Azira e 450 profetas de Baal. Azira era, na mitologia cananita, a mulher de Baal. Então havia divisão já dentro da casa de Baal. Cada um tinha o seu ranchinho de profeta. E lá eles clamaram durante 6 horas e não tiveram nenhuma resposta. O altar estava quebrado. De qualquer maneira, a vida era uma vida corriqueira. Tanto que Elias lá atrás disse: até quando vocês vão ficar cocheando em 2 pensamentos? Uma hora serve a Deus, outra hora a Baal. O altar estava destroçado. Só que Elias, por volta do meio-dia, deu um basta e disse: chega, agora é a minha vez. E a primeira coisa que ele fez lá no Monte Carmelo foi o quê? Arrumar o altar que estava quebrado. Eu me lembro como hoje, quando fui a Jerusalém e nós fomos até o Monte Carmelo. Eu estava agora, antes de entrar aqui no santuário, conversando com o pastor Ezequiel, e disse para ele que eu tive a honra e a graça no meu coração de pregar na ilha de Chipre, na igreja em que Paulo fundou, lá naquela época que ele fez a primeira viagem missionária, uma igreja chamada Igreja São Lázaro, porque Lázaro, irmão de Marta e Maria, hoje está enterrado lá no fundo desta igreja. E nós fomos dar uma volta ali por aqueles lugares e fomos até o Monte Carmelo também. E lá no Monte Carmelo deu para vislumbrar o que é ter uma aliança com Deus. E também o que é ter o altar perfeito diante de Deus. Irmãos, algumas pessoas que me conhecem sabem que no decorrer da minha vida, a Tamara e o Leandro e algumas pessoas tão
alguns anos já com a gente. E a gente às vezes relata algumas coisinhas interessantes do viver. Agora, uma das coisas que me faz assim ser fã de Deus em tudo é que Ele nunca me decepcionou. Nunca. Aliás, Deus não decepciona ninguém. Eu tenho algo para lhe dizer, que um dia eu vou lhe encontrar. Não sei quando. Estava agora comentando ali que esses dias encontrei uma pessoa que há 20 anos atrás Deus me usou para dar uma palavra a ele. E eu tenho algo para dizer a você, que quando o altar da gente, independente de tudo o que acontece, está em pé diante de Deus, Deus nunca deixa de manter a sua mão estendida sobre nós. Consciente disso, eu devo lhe dizer que o teu amanhã, por favor, guarde isso no seu coração, indistintamente aqui, desde esses que vos fala até o último que me ouve lá, o teu amanhã será totalmente diferente. Deus está esta noite marcando vidas aqui, porque está tendo alianças com Deus, e o altar está sendo colocado em ordem. Enquanto eu falo aqui, o Espírito de Deus lhe convence aí. Olha como é interessante. Quanto tempo os Baalins clamaram? 6 horas aproximadamente. Elias então arrumou o altar. A Bíblia diz que ele começou a colocar tudo em ordem. Arrumou as pedras do altar, colocou lenha no altar, fatiou um animal que era vítima e colocou sobre o altar, mandou jogar 12 latas de água que molhou a vítima, molhou a lenha e escorreu e ficou num rego em volta do altar. E ele então foi orar. A oração de Elias não durou 6 horas. Você pode ler lá no texto e ligue o cronômetro e veja lá quanto tempo durou a oração de Elias. Não foi mais do que 20 segundos. Ele ora e pede para Deus uma resposta de que ele era um servo dele e que Deus era Deus em Israel, mas o altar agora estava arrumado. E me chama a atenção que no altar tinha a vítima. A vítima, quando pegava fogo naquele animal, aquele pedaço de carnes que estavam ali, subia fumaça, que é símbolo da oração, é um incenso. Então o altar para ver a presença de Deus precisa ter oração em todos os momentos. Eu me lembro como hoje que um dia uma mulher me chamou de louco. Esse rapaz está doido, porque eu tenho o hábito de orar dentro do meu carro, dirigindo, e às vezes começo a sentir a presença de Deus ali dentro. Ontem ainda fui para casa assim, nas alturas, ouvindo o estênio. Fiquei encantado com aquela música que me fez assim voar às alturas ontem. E eu me lembro que eu geralmente fecho o vidro já para não chamar atenção, mas aquele dia o vidro estava aberto e eu comecei a ouvir aquela canção e a orar a Deus, orar. De repente eu estava chorando, falando em mistérios com o Senhor, sentindo a presença dele. A mulher parou do lado e disse: o rapaz está louco. Um dia, me lembrei agora, não sei porquê, eu namorava uma moça, que baixinha também namora. A minha mãe disse quando eu era pequeno: esse menino é lindo. Eu acreditei nisso. Depois eu fui pregar lá em Limeira, lá no interior de São Paulo, e vi uma moça lá. A moça disse: que rapaz bonito. Eu acreditei de novo. Estou casado já há 26 anos. Mas eu namorava uma moça aqui, né, em Osasco, e Deus não queria aquele namoro. Estava noivo, ia casar, e Deus falou um dia comigo assim: vai lá e acaba esse namoro. Eu falei: meu Deus do céu, mas e agora fazer um negócio? Eu não tinha carro e tinha que ir de ônibus. Aí
Pensei, criei coragem e fui. E eu sentei no cantinho assim, na janelinha, porque eu estava triste, imagina, né? Tem que acabar o namoro e ia meio choramingando. Eu falei, vou ficar aqui porque se der vontade de chorar, ninguém vai ver, eu viro a cara lá para fora. E ali eu ia, mas aí eu comecei a falar com Deus para me dar força, para acabar aquele namoro. Eram 3 anos de namoro e noivado, já tínhamos móveis comprados. E eu comecei a falar com Deus, e de repente o Espírito do Senhor começou a me visitar. E geralmente o Espírito Santo gosta desses momentos tristes da vida da gente, né? Que ele dá uma virada, uma guinada assim. Eu só sei que eu comecei a orar ali, falando com Deus quietinho, só eu e Deus. E de repente o Espírito do Senhor foi me alegrando. Quando eu dei por mim, gente, eu estava fazendo um escândalo dentro do ônibus que eu não queria que vocês fizessem. Eu não desejaria você, não. Eu sei que todo mundo parou assim, e aí sempre uma mulher gritou lá na frente. O rapaz endoidou. E aí eu tomei um pulso, comecei a falar de Jesus dentro do ônibus, assim, um negócio meio sem nexo que eu estava pensando naquele dia. Eu sei que Deus fez algo tão glorioso na minha vida, que eu orei em espírito e Deus se manifestou no meu viver. Oração é tudo que um homem, que uma mulher precisa ter para Deus se apresentar no seu viver. Então o altar que não tem oração não é altar. Vida que não tem oração não é vida. Deus esta noite está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aí o avivamento chega, você vai se tornar diferente. Outra coisa que tinha no altar era a lenha. Como é que o fogo ia pegar se não tinha lenha? Só que depois que pegava fogo na madeira lá, o que a madeira virava? Cinza. E o que significa isso na tipologia bíblica e também na simbologia bíblica? Madeira, pela Bíblia, é a nossa natureza humana. Então, quando o fogo do céu vem sobre o nosso viver, quando o avivamento do Senhor vem sobre a nossa vida, a natureza humana desaparece. Só aparece o que é espiritual. Que é isso, pastor? Vou deixar de ser gente? Não. Só que você vai ser gente, mas tomado e vivendo pela direção do Espírito Santo. Tudo na vida é Ele. Então a natureza humana é queimada, vira cinza e desaparece. Quem aparece é a natureza divina. Você vai sair daqui falando como Cristo, vivendo como Cristo, andando como Cristo, cantando como Cristo, vivendo Cristo, e vão ver, como eu vi aqui o Lincoln falar esta noite, Cristo na sua vida. Um dia aconteceu uma coisa com uma jovem que eu a conheço pessoalmente, lá em Mauá. Ela estava no ponto de ônibus e chegou uma senhora com uma criancinha. Não sei se contei isso na sala de aula para vocês. Aí chegou uma senhora com uma criancinha de 5 para 6 anos, uma menina. E aquela jovem bonita, porque o crente é bonito, olha para mim. Chegou assim e aquela menininha começou a olhar aquela jovem crente. E de repente aquela menina começou a passar a mão na moça assim, passava a mão nos cabelos dela. Começou a dar carinho àquela jovem. E a mãe estava aqui do outro lado. A menininha de repente vira assim, e com a voz um tanto embargada, a língua um tanto enrolada, olha para a mãe e disse: mamãe, que moça bonita. A mãe começou a chorar desesperadamente. Em um ponto de ônibus na avenida que liga Mauá com Ribeirão Pires, a mulher entra num pranto que começou a chamar a atenção dos transeuntes e das pessoas que estavam ali naquele ponto. E a jovem cristã incomodou-se e disse: minha senhora, por que a senhora está chorando assim? O que passa com a sua vida? Ela disse: ah, moça, você não sabe o que aconteceu agora? Essa minha filha era muda, mas ao tocar em você começou a falar. Eu profetizo sobre a tua vida esta noite. Se a presença de Cristo vai estar no teu viver neste momento, no dia a dia, suas mãos vão fazer milagres nesta terra. Você acredita nisso? Você acredita nisso?
O Espírito de Deus vai tomar vidas aqui hoje que creem que o altar, quando está em pé, a presença de Deus é real na vida. Poderíamos falar aqui da tipologia da água, ou da simbologia da água, no que tange também a nossa vida nesse altar, mas o que eu quero é lhe dizer, que hoje Deus tem coisa grande para o teu viver, e para o nosso viver, porque Deus marca a história para aqueles que de fato mantêm o altar em pé. Eu vou finalizar. Vou finalizar contando um fato. Eu estava dizendo ali para o pastor Ezequiel, eu gostei muito do pastor Ezequiel, porque nós conversamos no mesmo nível. E brincadeira, viu, Ezequiel? Mas é sério. Eu era gerente de um grande banco. Trabalhei 22 anos no banco. A agência aqui em Alphaville do Bradesco foi construída na minha gestão, na Alameda Rio Negro, 1034. Eu fui um dos gerentes daquela agência. E eu deixei tudo para servir a Deus, com a cara e a coragem. Formado, agora eu estou terminando este ano minha 4ª faculdade. Eu fiz tudo errado, agora estou terminando direito. Já estamos, não é propaganda, mas nós já estamos com um escritório montado ali no centro de Barueri. Está aqui o doutor Emilson, que trabalha com a gente, e nós estamos lá tocando o barco. Mas deixei o banco para servir ao Senhor. Eu era muito convidado para dar palestras por este Brasil e fora do Brasil, e o tempo não dava, e Deus exigiu isso de mim. Um dia eu deixei. Eu não recomendo ninguém fazer isso se Deus não mandar, que é loucura. Eu ganhava muito bem, tinha uma carreira que estava sendo uma ascensão muito grande, mas deixei tudo. E aí a gente passa a viver aqueles momentos. Veja, eu tinha o hábito de final de semana, sábado e domingo, não comia em casa, não dava trabalho para a esposa. A gente ia para o restaurante, o dinheiro ajudava nisso. Mas depois de deixar tudo, tudo muda. Tudo muda. E chegou um tempo na minha vida que eu passei a viver a fase dos 10. Eu não sei se vocês conhecem isso. Eu vou explicar. A fase dos 10, eu vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei no posto um dia, parei o carro e disse para a moça assim, para a frentista: moça, cabe R$600 de gasolina aí? Ela disse: não dá para encher o tanque. Eu disse: então põe 10. Lincoln, a coisa estava brava. Não sei como é que o carro andava. Passei a viver uma fase assim. Eu morava ali na Vila Mascote, próximo do aeroporto de Congonhas. E como eu tinha minha agenda reservada, o dia que era o dia da ceia na igreja, eu não viajava. E ali eu estava no primeiro sábado, que era a ceia, na igreja que eu congregava, e próximo ali da Vila Mariana. E depois no domingo eu fiquei lá, e naquele domingo o pastor da igreja mandou eu ministrar a palavra. E eu me lembro como hoje, que é uma igreja pequenininha, ela tem 52 metros de comprimento por 18 de largura. E eu preguei aquela noite, e várias pessoas estiveram à frente para receber a imposição de mãos. E quando Deus então fala comigo pelo Espírito Santo e diz: Josias, desce e abençoa este povo. E as escadas eram laterais no púlpito. Eu desci pela lateral, encontrei um diácono da igreja, estava ali de joelhos, o nome dele é Irael. E eu me lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e orei: Senhor, responde este homem hoje. E Deus disse: vou responder. E eu disse: então, Senhor, faça isso por ele. E Deus disse: vou fazer, e vou usar você para fazer isso. Pensa, Deus falar um negócio desse para você, o mínimo que você faz é pedir para a boca, pedir licença à orelha para dar um sorriso daqueles, porque Deus vai te usar. Quando eu então comecei a ministrar sobre a vida daquele homem, Deus disse: vou te usar, Josias. Faz o seguinte, vai amanhã no supermercado e faça uma compra para ele. Eu disse: eu? Você? Não. Senhor, eu estou na fase dos 10.
Ainda disse Deus no meu coração: hoje é domingo, eu não posso entrar no banco, mas vai lá, eu estou usando o limite do cheque especial. Como é que tu manda eu fazer uma compra para esse homem? Aí pensei comigo: deve ser coisa da minha cabeça. Vou continuar orando. Continuei orando ali por algumas pessoas. Lá na frente encontrei uma irmã, ela estava de joelhos, de costas assim para o púlpito. Eu estiquei meu braço, não é muito comprido, mas estiquei e coloquei no ombro dela e disse: Senhor, responda esta mulher agora. O rapaz, eu disse hoje. Para ela eu disse agora. Quando eu disse isso, Deus falou: agora. Eu vou responder agora. Como, Senhor? Vai amanhã no supermercado e faça uma compra para ela. Eu dei uma estiradinha assim, quando eu olhei, quem era? A mulher do diácono. Você ri porque não foi com você. Gente, fui embora. Eu morava no 13º andar de um prédio. Não dormi aquela noite. Na segunda eu descia, subia, peguei o carro, fui à igreja, voltei terça. Quarta-feira, por volta das 18 horas, eu chamei a filha da minha sogra e falei para ela: Preta, domingo, quando eu estava pregando e desci para orar pelo povo, Deus falou assim comigo. Aí a filha da minha sogra pôs a mão no meu ombro e eu disse: bom, ela vai convidar a gente, me convidar para orar, vai chamar para ir lá para o escritório. A gente tinha o hábito de orar no escritório. Aí ela olhou bem para mim e disse: Deus falou? Eu disse: falou. Ela disse: então faça. Eu disse: ai, Jesus, até a mulher que tu me desse, caramba, e agora? Bem, peguei o carro, naquela quarta-feira era 18 horas, e fui para o Carrefour, lá na Imigrantes. Quem passa ali, chegando do litoral, tem que passar em frente ao Carrefour, que está do lado do Plaza Sul. E fui lá com ela, expliquei para ela que nós íamos fazer uma comprinha. O negócio não estava bem. E fui, cheguei lá, puxei um carrinho e estou entrando. O Espírito Santo diz: Josias, assim não. Eu disse: não estou entendendo, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Ele disse: a compra. Eu disse: então, estou entrando. Ele disse: não, por que você pegou um carrinho? Pegue 2. Falei: Simeire, pega esse carrinho. Aí peguei o outro, fui entrando. Aí falei para ela assim: vai devagar. Você sabe como é que a gente está, não é? Disse: tranquilo. Então faz o seguinte, Josias, vai lá nas gôndolas de produtos higiênicos e de limpeza e vai pegando algumas coisinhas lá que eu faço a compra lá, tá bom? Ele disse: tá bom. E eu tenho uma ojeriza por supermercado. Feira, então, nem se fala. Aqueles carrinhos batendo no calcanhar, que não dá para mim, né? Bom, eu comecei lá, e fui lá, e peguei um sabonete e pus no carrinho, um detergente no carrinho, e um negocinho ali e tal, e de vez em quando eu... Aí meu coração tremeu, Lincoln, quando eu vi ela pegar 3 pacotes de 5 quilos de arroz. Eu disse: Deus, não é bem por aí. Aí eu parei, fiquei olhando. Tem um pacote fechado assim do Açúcar União, que vem 10 quilos dentro, né? Ela pegou o pacote. Eu disse: eu vou lá. Aí, quando eu estava me aproximando, ela pegou 4 pacotinhos de café de meio quilo cada um, 2 quilos. Eu falei: para que tanto? Ô, Simeire, poxa, Preta, você não tá vendo que é só uma comprinha? Para que fazer um negócio desse? Ela falou assim: é o seguinte, você falou para fazer a compra, não falou? Eu falei: falei. Disse: então deixa que eu faça a compra. Volta para lá, e nessas horas a mulher manda, né? Volta para lá e pega os produtos de limpeza que eu pedi para você pegar e deixa que eu sei o que é fazer uma compra para dentro de casa. Eu olhei para ela e virei as costas e fui reclamando. Comecei a reclamar, a murmurar, e de repente eu senti o carrinho fazer assim, ó. O Espírito Santo falou comigo assim: pare de murmurar, adore o teu Deus, porque Ele tem mais para te dar.
Eu endoidei. Eu saí puxando tudo que ia naquelas gôndolas e jogando no carrinho. Porque Deus falou um negócio muito forte comigo. Eram quase 9 horas da noite, quando estava passando aquelas compras no carro, ou no caixa, e terminou de passar, fomos levar para o carro. Aí ela falou assim: tá tarde, vamos para casa, amanhã a gente leva lá. Eu disse: não, hoje, se essa compra entrar em casa, não sai de lá. Eu estava meio doido aquele dia. Saí lá da Vila Mascote, fui para Diadema. Parei o carro na frente da casa da irmã. Ela vem chegando da igreja com os 2 filhinhos e o marido. Olhou e disse: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: eu entro para falar. Ela disse: então eu abro a porta. E abriu, eu entrei. Ela disse: espera um pouquinho, vou fazer um suco para o senhor. Aí fez um suco de limão sem açúcar. Ela não tinha açúcar. Glória a Jesus. Aí eu disse para ela: Dorinha, domingo quando eu orei pelo Irael, Deus falou comigo, e depois eu fui orar por você. Deus falou para ir no supermercado e fazer uma compra para vocês. E não me pergunte mais nada. Está aí no carro, vamos tirar. A Dorinha caiu de joelho no meio da sala, levantou os braços e gritou: te dou graças, Senhor, porque tu ouvistes a minha oração. Descarregamos a compra. Ela ficou alegre, dando glórias a Jesus dentro de casa. E eu saí para minha casa com a cabeça inchada. Vai cair o cheque amanhã, Senhor. 5 dias se passaram e o cheque não caiu na conta. No 5º dia depois desse episódio, o telefone toca na minha casa. Uma voz feminina do outro lado: senhor Josias Paulino. Eu disse: sou eu. O senhor está sendo chamado para vir à nossa empresa aqui na Avenida dos Bandeirantes, número tal. E quem conhece São Paulo conhece bem a Avenida dos Bandeirantes, ali em São Paulo, próximo do aeroporto. E eu atendi aquela moça com cordialidade. E depois pensei comigo: sabe de uma coisa? Eu não perdi nada lá, o que eu vou fazer lá? E disse: tá bem, senhora, muito obrigado. E qualquer dia eu passo aí. Desliguei o telefone e disse: eu não vou lá. 2 dias depois eu estava descendo a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, e eu tinha que entrar na Berrine para ir para minha casa, quando o Espírito Santo falou comigo: Josias, lembra de 2 dias atrás, aquele telefonema? A empresa é ali do outro lado, vai lá. Eu disse: não vou. Passa lá. Eu disse: não perdi nada lá. E fui descendo com o meu carro. E quando estava chegando ali no sentido quem vai para Marginal e para Berrine, o semáforo fechou, eu parei. O Espírito Santo chacoalhou de novo e disse: volta, sobe esta avenida e vai lá. Eu vou dizer para vocês uma coisa, da experiência que eu tive e o que o Espírito de Deus fala comigo aqui, pastor Ezequiel: Deus vai enriquecer a vida destes homens e dessas mulheres que aqui estão congregados, porque há um mistério de Deus dentro desse santuário, e o Espírito de Deus está mudando o quadro e a situação, por causa do avivamento que está chegando para a tua vida. Eu louvo a Deus por ser um dos instrumentos que Deus está usando para um mistério grande, porque este lugar será muito pequeno daqui a uns dias, porque Deus vai fazer aqui. Eu subi a Avenida dos Bandeirantes e entrei lá, parei lá, a moça me serviu um café, eu tomei, logo veio um senhor altão, que eu tive que olhar assim, e ele disse: boa tarde. Eu disse: boa tarde, vamos entrar. Me pôs dentro da sala dele, me assentou numa cadeirona lá na frente de sua mesa, chamou a secretária, conversou com ela no ouvido. Ela saiu, voltou com os papéis na mão, e ele pegou aqueles papéis grandes e alguns pequenos juntos, e ele começou a ticar aqueles papéis, e olhava nos papéis, olhava para mim, olhava nos papéis, olhava para mim, e de repente tirou uma caneta do bolso, assinou aqueles papéis, destacou o menor do maior e disse: toma, mandaram eu te dar. E eu disse: que? Ele disse: não interessa, mandaram eu te dar.
Quando eu peguei nas minhas mãos aquele papel, ele deu, eu peguei. Era um cheque 40 vezes mais o valor da compra que eu dei para aquela mulher. Deus seja adorado, Deus seja adorado. Deus seja adorado. O mistério de Deus está sendo manifesto na tua vida esta noite, pode acreditar nisso. Veja que se eu fosse pensar nisso na época que estava atrás de uma mesa no banco, eu diria, eu tenho condições. Deus me fez no momento dos mais difíceis provar de que Ele cuida daquele que tem o altar em pé na sua presença. Tudo que Deus quer é que o avivamento chegue no teu viver, a ponto de você ser abençoado por Ele em coisas que você nunca imaginou. Eu nunca pensei que Deus pudesse fazer um negócio desse comigo. Imagine, eu não me lembro o valor da compra, mas coisa que a compra custou lá R$200, foram 40 vezes mais. Era algo assim como R$8.000. Cobri o limite do cheque especial, paguei contas e ainda sobrou, porque Deus não te deixa ver navios. Eu estou pregando, estou falando a uma igreja esta noite que acredita no milagre de Deus quando estamos avivados. Palavras de Abacuque: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. E a tua oração deve ser a de Abacuque esta noite: aviva a minha vida, Senhor. Você pode se colocar em pé um minutinho, por favor. Lincoln, dá para você cantar aquela música que te emocionou tanto? Boa. Então vamos dizer aqui uma coisa, antes que o Lincoln cante. Eu quero te fazer um desafio esta noite. Grande. Primeiro eu quero perguntar aqui, quem é que lembra por que a natureza não me ajudou? Hã? Quem é que tem coragem de falar isso na minha cara agora? Hã? Fala, menina, se você falar, você não vai se arrepender. É? Quem é que lembra? Por que a natureza não me ajudou? Não precisa nem lembrar, tá na cara, gente. Oi? Quem vai dizer? Porque o meu cabelo era o quê? Não. Aí, ele falou ali, porque era como um monte de Sião que não se abala, é firme para sempre. E o que mais? Eu não cresci, né? Me dá esse outro livro aí, Emilson, eu vou dar para ele. Perdeu. Mas eu quero lhe fazer um desafio. Deus te abençoe. Há poder nas suas palavras. Eu quero te fazer um desafio. Um desafio dos mais interessantes. Que precisa ter coragem, porque o diabo não vai ficar satisfeito com o seu desafio. Mas Deus vai. Quem é que tem a coragem aqui esta noite de ver os milagres acontecerem na vida pela atitude de ser alguém nas mãos de Deus? Eu estou falando aqui a pessoas inteligentes, capacitadas, que Deus quer usar para fazer a diferença nesta terra. Eu tenho uma notícia boa para vocês: Jesus está voltando. Jesus está voltando e não demora. Quando eu dou aula de escatologia para esses meninos, eles ficam uriçados na sala de aula, porque Jesus está mais perto do que você imagina. Se um dia o pastor Ezequiel deixar, eu venho aqui para falar de escatologia para vocês, vocês vão ver como Jesus está muito perto. E por causa disso ele precisa de vidas quebrantadas, renovadas e avivadas para fazer uma obra diferente. E se você acredita que Deus pode fazer isso com você, eu quero te abraçar aqui na frente e te abençoar. E abençoar a tua vida para ser um instrumento da verdade de Deus. Um homem ou uma mulher que quer hoje colocar a sua vida para Deus usar nessa terra.
eu quero te abençoar. Eu quero ministrar sobre a tua vida a bênção de Deus. Deus te abençoe. Há um mistério de Deus para o teu viver. O nome de Jesus será glorificado na sua vida a partir de hoje, de uma forma diferente. Venha mais perto, minha querida. Eu quero te abençoar. Fique aqui, eu quero te abençoar. Veja que eu não sei porque sinto isso hoje para fazer, mas Deus sabe. Há um mistério de Deus dentro desse santuário. Talvez Deus quer te levantar para cantar, louvar. E eu vou dizer uma coisa: pela tua voz os milagres vão acontecer. Deus vai abrir portas para a tua vida. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Eu sinto hoje Deus transmitir da minha vida para a tua vida a unção do Espírito Santo, para você ser alguém nesta terra de uma forma diferenciada, aonde o nome de Jesus será glorificado. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Deus vai responder as tuas lágrimas em nome de Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Minha vida, eu ministro sobre o teu viver esta noite coisas grandiosas da parte de Deus. Os teus lábios serão usados para professar o nome do Senhor através do cântico. E vidas vão se levantar das sarjetas. Pessoas vão ser totalmente transformadas. Há uma experiência nova para o teu viver. Deus vai fazer da tua vida um passo tão grande nesta terra, que quem te conhece vai ficar estupefato por ver o que Deus faz com uma vida que se coloca nas mãos dele. Deixa Deus fazer o melhor pelo teu viver. Deus vai colocar pessoas no teu caminho sem esperanças, desalentados de tudo à beira do caminho, mas a tua vida vai levantá-los do caos, e eles serão como você, pessoas voltadas ao Espírito de Deus, porque Deus te escolheu, mulher, desde o ventre de sua mãe, para ser alguém nesta terra onde o nome de Jesus é glorificado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E me dá vitória. Tu és fiel. Receba o Espírito de Deus esta noite. A bênção do Senhor sobre o teu viver. Os mistérios mais profundos de Deus são voltados para o teu viver nesta hora. Canta e te alegra, porque Deus está abrindo porta para o teu coração. Deus está abrindo portas para a tua vida. Deus está te colocando num pódio, aonde muitos queriam estar, mas não podem, porque Deus te escolheu para estar lá. Receba o mistério de Deus na tua vida. Ele afina o teu coração, as cordas do teu coração, para ser o instrumento que Ele quer que você seja. Deus, eu te louvo por esta vida, Senhor. Eu te agradeço por esta vida, que a partir deste momento passa a ser diferente nas tuas mãos, porque aonde ela pisar, aonde ela colocar as mãos, onde a sua voz alcançar, a tua bênção chega junto, Senhor. Toma essas vidas em tuas mãos, ó Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre. Há mistérios de Deus sendo colocados para o teu coração. Bendito é o nome de Deus Todo-Poderoso, que age pelo teu viver agora e determina na tua vida o melhor. Aliás, o melhor de Deus está chegando aí. Se você pode crer, receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Há um milagre do Senhor acontecendo na tua casa, no teu viver, na tua vida, de uma forma diferente, porque Deus te chamou para ser. Você é cabeça e não é cauda. Deus te chama para ser nesta terra hoje alguém que marca a história da igreja,
que marca a história do teu viver através de Cristo. Receba de Deus autoridade, poder, unção, graça, virtude, a sabedoria dos céus, porque Deus te escolheu para tal. O nome do Senhor está sendo glorificado na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, bendito é o nome daquele que vive para sempre. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu quero pedir para você dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí onde você está. Abençoa esta vida em nome de Jesus. Debaixo desta melodia linda, desta música gloriosa, receba a graça de Deus na tua vida. A unção do Senhor te favorece nesta hora. O nome de Jesus é glorificado. Há um quebrantamento do Espírito de Deus neste lugar. Receba em nome de Jesus. Há um milagre de Deus para o teu viver. Levante suas mãos para os céus. Glorifique ao Senhor. Exalte a Ele. Bendiga a Ele. Porque Ele é fiel com o teu viver. Ele é fiel com a tua casa. Ele é fiel com os teus negócios. Ele é fiel com a tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Ele está fazendo por você o que o homem não pode fazer. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Recebe o milagre de Deus aí, Lincoln. Há muito ainda o que fazer para Deus nessa terra. O nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Ele é fiel para a sua vida. Pra mim, glória ao Senhor. Tu és fiel. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Tu és fiel. O milagre de Deus chegou. E a prova disso você vai ver a partir de hoje. Dentro da sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Você pode aplaudir ao Senhor. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu quero deixar meu abraço a você e dizer que amei essa igreja. Vou levar vocês no coração. Lincoln, Deus te abençoe. Glórias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Eu quero abençoar a tua vida neste lugar. Deus é com você. O que você está fazendo por este povo, Deus vai te recompensar e não demora. E eles saberão quem é Deus na sua vida. Aqueles que menearam a cabeça e não acreditaram, vão ver fluir das suas mãos bênçãos taus, porque Deus tem compromisso com você. Seja tomado pelo Espírito de Deus esta noite, em nome de Jesus. Até outro dia, querendo Deus. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.